Recebemos, no âmbito deste caso, aqui neste Jornal à Hora de Almoço, a psicóloga Carolina Freitas Nunes e também o advogado Pedro Proença. Muito boa tarde aos dois. Obrigada por estarem aqui connosco. Doutor Pedro Proença, antes de entrarmos aqui na caracterização de perfil deste advogado, deste Paulo Abreu dos Santos, ajude-nos a perceber exatamente que monitorização é esta que é feita através do IP de um computador, neste caso o computador que Paulo Abreu dos Santos usava no Ministério da Justiça e que permite que soem os alarmes, neste caso, nos Estados Unidos. Exatamente. Bom, para explicar, boa tarde Janete, boa tarde à Carolina, para explicar que muito deste trabalho que é desenvolvido no sentido de identificar predadores sexuais online é feito por organizações privadas, sobretudo nos Estados Unidos, que rastreiam e monitorizam, são verdadeiros caçadores de pedófilos que existem e que depois reportam, por exemplo, à Google e a outras servidores, a existência de suspeitas relativamente a determinados acessos que são feitos. E são estas entidades que depois reportam ao FBI essa informação e o FBI depois canaliza para as polícias internacionais a nível global, muitas vezes, no caso da Europa, através da Europol, a informação sobre determinados IPs que são suspeitos. E o IP é fundamental no sentido de perceber quem é o utilizador que está, no fundo, a aceder a estes conteúdos ou que está a partilhar ou a fazer downloads ou uploads destes conteúdos. Porquê? Porque quando alguém acede a determinado conteúdo, qualquer um de nós acede a conteúdos online, seja conteúdos de natureza for, esse IP, que é uma espécie de pegada, uma espécie de identificador pessoal de quem faz o acesso, permite à polícia o quê? Permite saber quem é a empresa de telecomunicações que está a fornecer o serviço de internet, quem é o titular da conta desse serviço de internet, onde é que está e como é que o usa. E, portanto, o advogado não sabe como é que funciona o sistema? O advogado, com certeza, que sabe como é que funciona o sistema. O que acontece... Achou que estava escudado aqui por estas redes encriptadas? O que o advogado provavelmente o que acontece com muitos utilizadores e com muitos pedófilos que utilizam as redes, é que, a partir de um determinado momento, há uma espécie de refriar, de relaxamento nos cuidados que têm. Isto é, passam-se meses, isso mostra também que é uma atividade continuada. É sempre uma atividade continuada. Isto não são acessos esporádicos, embora os acessos esporádicos também sejam crime. E, portanto, à partida, o que acontece muitas vezes é que estas pessoas acabam por adquirir um sentimento de confiança relativamente ao grau de descrição do equipamento que estão a utilizar, que isto depois lhes fazem incorrer, no fundo, na sua detecção por parte destas agências e por parte da polícia. E, portanto, à partida, o que eu acho aqui, basicamente, é que houve um descuido, houve naturalmente um excesso de confiança e foi possível, obviamente, depois através do IP, identificar quem era o utilizador deste IP e quem é que através deste IP estava a aceder àqueles conteúdos. Ficou a pegada e foi essa pegada que foi fundamental. Foi suficiente. Exatamente. Muito bem. Doutora Carolina Freitas Nunes, vemos na imagem um homem bem parecido. Foi adjunto de uma ministra da Justiça. Trabalhava numa das mais credíveis, conceituadas empresas de advocacia do país. Professor auxiliar da Faculdade de Direito, também uma das com mais créditos no país, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Ninguém diria, mas de facto o perigo está aí. Exatamente, o perigo está aí. Muito boa tarde, Janete, muito boa tarde, Pedro. De facto é isso, e nós vemos isso em vários tipos de situações, inclusive nos serial killers, muitos deles, os psicopatas, mas neste caso estamos a falar provavelmente numa situação de distúrbios de controle de impulsos, que nós consideramos as parafilias, está no grupo das parafilias no caso da psicologia, portanto, que é o caso da pedofilia e o facto de ver, portanto, conteúdo impróprio relativamente a menores. E, de facto, este tipo de pessoas, por norma, são muitas vezes difíceis até também de identificar, mesmo devido a essa situação. São pessoas, aparentemente, são pessoas como qualquer um de nós, que têm este tipo de alterações, difíceis muitas das vezes, e é muito difícil de controlar, que devido também à sua proximidade com a norma, com o normativo de normal, conseguem ter acesso a mundos como, por exemplo, as crianças, outro tipo, portanto, de meios onde depois é facilitado e depois
conseguem aceder a este tipo de ou crianças ou conteúdos sem que realmente ninguém... Porque as pessoas não têm um aspecto, precisamente escudados nessa imagem. Exatamente, a imagem. Tendemos a criar estereótipos. A questão é essa. O pedófilo tem... ele tinha logo aquele ar de pedófilo. A questão é essa. Mas é uma ideia completamente errada. E nós vemos isso, historicamente falando, vemos históricos de pessoas muito conhecidas, por exemplo, o serial killer, o Ted Bundy, que também era uma pessoa que também era advogado, portanto, ele também estamos a falar de um caso até semelhante, não era pedofilia, mas era o serial killer, mas no fundo são pessoas que à partida até têm um ar até muito mais amistoso, amigável, do ponto de vista vulgar, dito de uma forma vulgar, do que uma pessoa que normalmente nós temos a noção que nós nos vamos proteger. O que é que acontece? Quando a pessoa normalmente tem aquele ar, nós dizemos que tem o ar, um mau ar, nós temos uma tendência natural para desconfiar, para nos escondermos. Este tipo de situação não acontece nestes casos. E daí é que é necessário, nós vemos que isto é um padrão comportamental que normalmente é reiterado e é importante também ser identificado. E é dificilmente, muitas vezes, identificado. Doutor Pedro Proença, nós falamos aqui de um homem que acabou por confessar às autoridades que praticou abusos sexuais sobre 2 menores, que pertencem ao círculo próximo, ou familiar ou de amigos, não há certezas quanto a isso, mas era um círculo próximo. Também aqui há, de certa forma, um tapete que ajuda nessa caminhada e também, de certa forma, camuflar os crimes que está a cometer. De que forma? Sem dúvida. É muito frequente as vítimas estarem num círculo de proximidade com o agressor. Isto é, o facto de, por exemplo, serem familiares ou filhos de amigos muito próximos, facilita essa camuflagem por parte do pedófilo. Porquê? Porque é-lhes muito mais fácil utilizar essa condição de proximidade para manipular a vítima do que se fosse uma criança estranha. Isto é muito mais fácil, e acontece com uma frequência muito significativa, não é por acaso? Utilizarem essa proximidade para induzir a vítima num receio de que qualquer história que seja contada não mereça qualquer credibilidade, para causar confusão psicológica na própria vítima a nível emocional, porque a própria vítima, em função da sua tenra idade, tende a ficar de tal forma confusa com aquele comportamento que muitas vezes acaba por achar quase normal, por assim dizer, e, portanto, o facto de isto ter acontecido num sítio de proximidade não me surpreende. Por outro lado, no plano penal, agrava substancialmente a culpa deste indivíduo, porque indicia claramente aqui uma instrumentalização da vítima, uma preparação, uma frieza na forma como estes factos foram praticados, que acentua gravemente a culpa. Só para dizer uma coisa que eu acho relevante, Janete, muito rapidamente. O IP do Ministério da Justiça que foi utilizado, eu estou muito curioso para saber se era um IP de uso exclusivo desta pessoa ou se era um IP partilhado. Isto pode ser muito importante. No Ministério. Por mais pessoas dentro do Ministério. Estamos a falar de um organismo público. Eu não sei se cada pessoa dentro do Ministério tem uma conta própria com um IP próprio, mas uma das coisas que a Polícia Judiciária... Mas que diferença é que poderá fazer se esse computador fosse partilhado, imaginemos? Pode diferença porque vai obrigar a investigação a despistar, provavelmente, a existência de cúmplices ou de outras pessoas que, acedendo àquele IP, possam ter tido contato com estes conteúdos. E isso é muito importante, porque até no plano da acusação, porque vamos pensar se este indivíduo eventualmente acedeu ou possa ter acedido a conteúdos através deste IP, se esse IP foi partilhado, vai necessariamente obrigar a perceber se ele era utilizador exclusivo ou, não sendo utilizador exclusivo, se pode ter sido outra pessoa a aceder a esses IPs. E ele só confessou aqui a prática do crime em relação a 2 menores. Disse que os conteúdos não eram da sua autoria, que pertenceriam a outros pedófilos. Ainda sobre esta questão dos menores, doutora Carolina Freitas Nunes, de que forma é que estes predadores fazem um aproveitamento desta condição de proximidade do abusador dos pais, por exemplo? De que forma é que isso é usado para manipular a criança e, de certa forma, para controlar a informação que essa criança possa vir a prestar? Por norma, estamos aqui a referir-nos a pessoas muito próximas dos pais. E o que é que acontece isto na cabeça de uma criança? Estas crianças, em primeiro lugar, têm um tipo de relação de respeito à partida com essa pessoa. Tudo o que lhes fizer aceitam-na como se fossem os pais.
Portanto, é alguém de confiança dos pais, portanto, vão aceitar tudo o vindo daquela pessoa, o despir-se, o tocar. E tentem normalizar até esse tipo de comportamento. Exatamente, e fica quase normalizado. Da mesma forma que os pais pedem para a criança ir para o banho e tomar banho, é como se fosse um amigo dos pais, portanto... Se os pais confiam nele, exatamente, eu também posso confiar. Eu também posso confiar. Aproveita-se deste tipo de informações, obviamente. Isto é uma manipulação e, como tinha dito o Pedro corretamente, é uma manipulação. O abuso de confiança também, isto é um tipo de manipulação, mas, de facto, isto vai criar na criança, para além do mais, depois de reiterada estas situações e quando a própria criança começa a ter a noção que há algo que não se torna confortável... O que está a acontecer é errado. O que está a acontecer é errado, vão ter receio depois de passarem para os pais estas informações... E ainda de serem responsabilizados pelos pais. Porque existe a vergonha, muitas das vezes, é vergonha e a culpa. E o predador tem consciência absoluta de todas essas absoluta, muitas vezes não tem, mas grande parte das vezes sim. E nós sabemos que isto não é portanto, o impacto que tem é muito pequeno, porque estamos a falar de uma pessoa, uma parafilia como a pedofilia, estamos a falar num tipo de patologia que a pessoa não tem empatia. E quando não tem empatia pela criança, não pelos pais. Portanto, nós sabemos que ele sabe que está a fazer mal e sabe, à partida, que a criança está a sofrer nesta situação. Está a sofrer não só fisicamente, mas também psicologicamente, quando sabe que não pode, à partida, contar com os pais, porque os pais confiam na outra pessoa também. E sente-se muitas vezes culpada. Por isso é que, muitas das vezes, este tipo de crianças não têm a devida... Carolina, se me permites, sim. eu já li muitos relatórios de perícias psiquiátricas feitas a este tipo de predadores e há um dado que é comum, e isto para reforçar um pouco aquilo que a Carolina estava a dizer. É extraordinário como nós, lendo aqueles relatórios, assistimos a um comportamento padronizado de culpabilizar a vítima. Exatamente. Isto é, a vítima, estes predadores, atribuem às próprias vítimas, independentemente da idade, a culpa pelo seu comportamento. Normalmente o que eu leio é o pedófilo a dizer que foi aliciado, que foi provocado, que foi o menor que intencionalmente criou uma situação que o levou a ter aquele comportamento. E este comportamento de culpabilizar a vítima é de facto comum a estas pessoas e revela aquilo que a Carolina estava a dizer, que é a tal ausência total de empatia, sentido de autocrítico, que leva a que muitas vezes os tribunais depois apliquem necessariamente penas de prisão muito longas que não significam ressocialização, infelizmente. Neste caso, doutora, falamos de crianças de 10 anos. Serão 2 meninos de 10 anos. É essa a informação disponibilizada. Com 10 anos, estamos em que fase da nossa vida e com que impacto? Isto tem um impacto enorme, porque estamos numa fase do início da puberdade. Sendo rapaz ou rapariga, talvez aqui podemos considerar que tem o mesmo tipo de impacto. Tem um impacto principalmente a nível das relações, aquelas relações futuras. Porque é nesta fase da idade em que começa a parte da sexualidade. Começa tudo a despertar. A percepção que vão ter depois da sexualidade na sua adolescência e no futuro vai ser muito grande. E depois a dificuldade também em ter relacionamentos normais. E isto tem um grande impacto não só na vergonha, mas também na própria autoimagem. E esta autoimagem é muito importante nesta fase. E normalmente como é que as pessoas reparam isto quando não sabem? Em alterações do rendimento escolar, alterações dos padrões de sono. E este tipo de crianças, embora possa não passar cá para fora, como nós dizemos, para os pais, mas existem alterações muito grandes a nível do seu dia-a-dia e do seu comportamento e da sua funcionalidade. E esta funcionalidade é alterada, como nós vemos. E este tipo de situações e o abuso sexual num jovem de 10 anos tem um impacto enorme. E que realmente nós sabemos que por muitos anos que tenham de acompanhamento, ficam sempre marcas muito fortes. E quanto a isso, nós temos que estar de perto e os pais têm que estar muito bem informados, as escolas com uma capacidade de ouvir muito bem as crianças sem qualquer tipo de julgamento. Eu acho que é uma forma de nós protegermos as crianças relativamente a este tipo de situações. Muito bem, doutor Pedro Proença, eles andam por aí. O doutor há pouco falava da questão de haver cúmplice ou não. Haverá pelo menos um. As imagens que foram apreendidas pelas autoridades mostram numa das filmagens, num dos abusos, a presença de um outro homem. Urgência total em tentar perceber quem é esta pessoa. Obviamente. Isto poderá ser-se quê? Ponta do véu só? Estamos a falar tudo aqui. Bem, eu espero que não estejamos aqui perante uma situação, não direi com uma dimensão, obviamente, comparável ao caso Casa Pia, mas naturalmente que isto importa puxar o fio à meada e tentar perceber primeiro quem era o outro indivíduo que lá estava e volto a dizer,
Nós temos que perceber até que ponto e aquele IP no Ministério da Justiça era ou não um IP partilhado por outras pessoas. É só uma questão. O próprio Ministério da Justiça, essas instituições não deviam ter um sistema de filtragem? Claro, obviamente que sim. Eu acho isso falha logo também aí, à partida. Janete, excelente pergunta. Isso é, de facto, uma das questões mais prementes. Como é que é possível, a nível de um Ministério, de um organismo de Estado, não haver alertas, um sistema informático que alertasse para determinado tipo de uso, determinado tipo de conteúdos e, sobretudo, que impedisse o uso desses conteúdos? Basicamente, isto é, por assim dizer, abrir a porta do galinheiro à raposa. E é isso que está aqui a acontecer. E isto tem que, objetivamente, ser refletido, tem que ser objeto de um tratamento e daqui para o futuro todos os organismos públicos têm obviamente que repensar a sua estratégia em termos de acessibilidade, em termos informáticos, para evitar que este tipo de comportamentos aconteçam dentro da sua própria casa. Agora, aqui é muito importante perceber quem são as pessoas com quem esta pessoa trocava os vídeos, tentar perceber quem foram os outros intervenientes nestes atos gravíssimos. E deixa-me dizer-te uma coisa, Janete, que eu acho, estou a ver aqui o nosso lead e vamos reparar aqui como este pedófilo diz concretamente o seguinte: foram só 2 crianças. Só 2 crianças. Isto é um indicador de desvalorização do seu comportamento à partida e de que para ele o facto de só ter abusado de 2 crianças não é relevante. Não é relevante. E isto diz logo tudo sobre o padrão de comportamento destas pessoas. Isto mostra-nos bem que a nossa realidade das pessoas comuns que condenam este tipo de atos é uma realidade muito distinta de um pedófilo. É mesmo a falta de empatia, sim. não é? Não tem qualquer tipo de sentimento perante o sofrimento das outras pessoas. E neste caso o que nós verificamos é que, sendo efetivamente, e dentro da psicologia nós temos evidências e números que podemos relatar, em que é talvez uma das patologias mais difíceis de se intervir, porque nós sabemos que o grau de sucesso é muito reduzido. Portanto, eu gosto de comparar isto, fazer aqui uma comparação com o alcoolismo. Da mesma forma que nós não podemos pôr uma pessoa que seja alcoólica, que esteja em abstinência junto do álcool, nós também não podemos pôr crianças junto de uma pessoa que já tenha cometido situações de pedofilia. Porque nós sabemos à partida que esta pessoa vai reincidir neste crime, à partida. O risco é sempre enorme. É enorme. Os números, não sou eu que digo, é os números e a psicologia e os estudos científicos dizem. É um tipo de patologia, talvez um dos maiores tipos de maiores patologias de maior gravidade. Alcoólico uma vez, alcoólico para toda a vida. E é assim que tem que ser encarado da mesma forma, vida, não se pode pôr uma pessoa que já tenha cometido situações de pedofilia ou abuso infantil junto de outras crianças. Mesmo achando que já esteja tratado, trabalhado e tudo, não se faz isso. Nós temos que... Esta pessoa tem que ser permanentemente acompanhada. Temos muito rapidamente para dizer o seguinte. É lamentável, e eu tenho que dizer isto, que o sistema prisional português, e estamos a falar de estabelecimentos prisionais onde prevalentemente estão indivíduos acusados de crimes sexuais, nomeadamente pedofilia, agressões a menores, não consigam implementar os protocolos de tratamento para agressores que estão protocolados com o sistema prisional. E o que é que temos, Janete? Que tipo de tratamento? São tratamentos com recurso à psicologia, à psiquiatria, mas estamos a falar de indivíduos que estão 9, 10 anos, 12, 13 anos presos. Eu conheço casos de pedófilos que estão presos, condenados à pena máxima de 25 anos e que fazem o seu percurso prisional todo no meio de outros pedófilos, sem haver intervenção da psicologia. E depois são colocados cá fora. São colocados cá fora. O problema é que estas pessoas, quando estão no meio prisional em contacto com outros pedófilos, como estão, por exemplo, no estabelecimento prisional da Carregueira, estão a sublimar as suas parafilias. E saem muito pior do que entraram. Portanto, o risco para a sociedade, depois destes indivíduos terem cumprido 9, 10, 11 anos de prisão, e estes indivíduos geralmente cumprem quase a totalidade da pena de prisão, é raro o indivíduo condenado por estes crimes que consiga sair, por exemplo, numa fase mais precoce da pena, mas a verdade é que estes indivíduos, quando saem, estão muito mais perigosos do que entraram. A doutora Carolina, o doutor Pedro Proença falava aqui de tratamentos. Para esclarecer também a nossa sociedade, tratamento não existe. Não sei se podemos falar em tratamento. Há alguma forma de controlar, atenuar, enfim? O que é que há exatamente? Que ferramentas existem? A abordagem tem que ser multidisciplinar neste tipo de casos. Não é só a nível da psicologia, tem que ser a nível da psiquiatria e de facto, na psiquiatria, algo que se utiliza, portanto, utiliza-se a medicação, até para reduzir os níveis de ansiedade, mas a nível da psicologia
existe aqui, é realmente difícil. Não lhe vou dizer, portanto, que não é difícil. É uma situação que tem que ser acompanhada permanentemente. Não é um caso de uma situação que a pessoa possa ter alta 6 meses ou um ano depois. Portanto, tem que ser este tipo de ações reiteradas por parte deste tipo de indivíduos. Tem que ser uma situação que tem que ser acompanhada de perto. Muitas vezes a saber-se que tipo de sentimento é que a pessoa sente, validando ou não validando o que a pessoa está a sentir, para depois ser gerida a situação conforme a vivência dia-a-dia dessa pessoa. Por isso é que nós dizemos que é uma situação que, à partida, é sempre complicado gerir. No entanto, obviamente, existe medicação e dentro da medicina existem algumas outras fórmulas que podem, de alguma forma, ajudar. Portanto, existem psicofármacos. Mas, no entanto, estamos aqui a falar numa situação que vai de caso a caso, obviamente do grau, e também o que também levou essa pessoa também a esse tipo de comportamentos. Muitas vezes esse tipo de comportamentos... Só deixa-me só rematar com uma coisa muito rápida. Sim. Temos agora um minuto. Para cada um. Já agora, porque voltou-se a falar com uma certa tendência populista, como é óbvio, na questão da castração química. Toda a gente sabe que estes momentos depois são aproveitados para fazer, infelizmente, alguma política. Mas a verdade eu quero dizer o seguinte, eu sou e sigo com alguma atenção a realidade nos países onde já há castração química, por exemplo, nos Estados Unidos, e, Janete, posso dizer o seguinte aqui, o índice de reiteração destes comportamentos, de reincidência de comportamentos, mesmo entre pedófilos que foram castrados quimicamente, é alto. O que significa o quê? Isto é extraordinário, mas significa que mesmo a castração química, a alegada castração química, não garante por si só que estes indivíduos não venham a reiterar nos seus comportamentos. E a percentagem de indivíduos que voluntariamente, porque é voluntariamente, se aceitaram submeter à castração química, que volta depois a agredir sexualmente, é muito grande. E, portanto, vamos um bocadinho perceber e desmistificar esta ideia da castração química, porque a castração química, só por si, e já há dados relevantes sobre isso, não garante que estes indivíduos vão... Ao contrário do que muitas vezes as narrativas e no ambiente político fazem querer parecer. Doutora Carolina Freitas Nunes, só para terminar, e sem querer criar aqui alarme social, porque acaba por se gerar sempre nestas situações, quando falamos que estes predadores estão muitas vezes dentro da nossa própria casa. Como é que se pode tentar acautelar, se é que é possível? Exato. Não é assim tão difícil. Eu acho que tendo um bom relacionamento com os filhos, uma comunicação aberta e sincera e sem julgamento. E à partida dizer, e ser muito direto com as crianças. E a partir de que idade é que é possível ter uma conversa dessas? Acho que, nós, por exemplo, temos aqui, há bocado falávamos dos 10 anos porque eram as vítimas diretas deste predador. Mas aqui temos crianças, diálogos referentes a crianças com apenas 4 anos. Pois. Eu acho que é sempre apresentar, algo que eu digo sempre é que o corpo é da criança, portanto, e nós devemos sempre dizer o corpo é teu. Só toca aí, se for uma idade muito jovem. A partir ali dos 8 anos já é muito mais compreensível e explicar-lhes qualquer coisa, nós estamos aqui para ti. Não vamos julgar, obviamente não vão utilizar este tipo de linguagem, vão utilizar uma linguagem apropriada para... de pedofilia é difícil de explicar a uma criança, não é? Eu acho que a linguagem mais simples é sempre dizer, e eu já disse muitas das vezes, e até em consulta, o melhor é ser o mais honesto possível, dizer, aí só tocas tu. E se for a uma necessidade, ou algum médico, alguma situação. Portanto, nesses locais só tocas tu. Se houver algo que te sintas desconfortável, diz à mãe ou diz ao pai. Portanto, podes sempre contar connosco. E é algo que eu acho que nós não podemos dizer isto só uma vez, dizemos várias vezes aos nossos filhos. Repetir e ser à vontade. E não fazer julgamentos, porque aqui a grande questão é, estamos a falar de pessoas amigas dos pais, e nós dizemos, não, os pais têm que ser os primeiros a dizer, não, independentemente de quem seja, tens em nós as pessoas de maior confiança, portanto, podes dizer o que seja necessário, nós não vamos julgar. E eu acho que isso e prepará-los bem, porque vão ter que participar no processo judicial. Isso é outra componente dramática. Também será terrível para os menores, exatamente. Muito bem, reviver tudo isso. Tudo isso, exatamente. E com exposição, certa Muita exposição pública. Exatamente. Muito bem, muito obrigada aos dois por terem estado aqui. Muito obrigada pelos esclarecimentos e uma boa tarde.